Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre saúde. Você já ouviu falar na dieta da proteína? Ela tem sido cada vez mais utilizada por quem quer emagrecer. Muitos adeptos falam em benefícios, já outras pessoas dizem que foram prejudicadas pela restrição a outros tipos de nutrientes. O que é verdade? O que é mito? Quem responde para a gente é a nutricionista Aline Grise. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos assiste, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. E Aline também muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Obrigada, Lael. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer nosso. Para a gente começar entendendo, Aline, qual é a importância da proteína para o nosso organismo? Então, a proteína, assim como os outros nutrientes, ela tem um benefício importantíssimo que é a reconstrução muscular. Né? É a proteína que ela faz toda a reconstrução do nosso corpo em relação à musculatura. A gente encontra essa proteína em que alimentos? Então, a gente encontra essa proteína em alimentos de origem animal e vegetal também. Né? Então, tem alimentos que têm um teor maior de proteína, assim como as carnes, como o ovo. Então, a gente vai ter uma tabela e lá te dizendo a quantidade relacionada de proteína. Há alimentos de origem vegetal também. É menor o teor, mas existem esses alimentos ricos em proteínas também? Existe, é menor também. Como eu te falei, a quantidade maior de proteína ela se concentra mais na de origem animal. Quais seriam os de origem vegetal? Cita uns pra gente. A margarina, né? No caso, assim, realmente tem muito pouco. As vegetais, as frutas também têm proteína. Mas por isso que eu falei que tem maior concentração no de origem animal. Que são os peixes, carnes, frango, os ovos, né? Também tem o lácteos, leites, queijos. Então, todos esses alimentos, eles são ricos em fontes de proteína. Então, essa dieta da proteína seria concentrar a alimentação o dia inteiro nesses alimentos? Como é que funciona essa dieta? Exato. Então, a dieta da proteína, na verdade, é uma dieta restrita dos outros nutrientes e, basicamente, só a base de proteína mesmo. Né? Existem algumas pessoas que fazem e acrescentam ainda a gordura, mas a quantidade maior se torna de proteína mesmo. E aí a gente tiram totalmente a quantidade de carboidrato da dieta. Então, tira o que da dieta, para a gente entender? Que tipos de alimentos? Então, todos os carboidratos. Né? Pão, massas, biscoitos, macarrão, tudo que tem carboidrato é tirada da dieta. Então, a dieta é basicamente a base de carne, peixe, frango, vegetais, de leite, de queijo. É basicamente isso. E aí não fica faltando energia, passa na minha cabeça. O carboidrato deixa a gente, como diria minha avó, dá sustância, né, a gente. Não fica faltando energia para o corpo se manter se a gente tira esse carboidrato? Sim, Lael, com certeza. Porque o carboidrato, a função principal dele é dar energia para o nosso organismo. Então, a partir do momento que a gente faz uma dieta rica em proteína, acontece o quê? A gente vai colocar alguns órgãos, como o fígado, para trabalhar mais. Ele vai trabalhar mais para quê? Ele vai transformar essa proteína em energia no cérebro. Né? Então, ele vai estar transformando, na verdade, um nutriente em outro. Por quê? Porque quem dá energia ao nosso corpo é o carboidrato. Como não estamos ingerindo carboidrato, o nosso fígado vai ter que trabalhar triplicado para transformar aquela proteína em energia e aí pode causar algum dano para a saúde. Eu tenho aqui alguns benefícios listados, né, por quem defende essa dieta, que seria, primeiro, ajuda a manter a massa muscular enquanto queima gordura. Isso deve acontecer? Isso acontece sim, isso é verdade. Uma das principais funções da dieta proteica é justamente isso. Né? Como eu falei, a proteína ela é um reconstrutor muscular. Né? Então, o que é que vai fazer no nosso corpo? Ela vai aumentar a nossa musculatura, colocando então para fora toda a gordura do nosso corpo. Então, isso é uma das principais funções para as pessoas adeptas à dieta da proteína.
Fala-se também que ela é termogênica, essa dieta. Primeiro, vamos explicar que termo é esse que a gente escuta tanto quando se fala em alimentação para Então, atleta, às vezes. alimentos termogênicos, na verdade, são alimentos que dão uma quantidade maior de energia, né? Então, assim, não, a dieta da proteína, ela tem alimentos termogênicos, sim, que são os vegetais. O gengibre é um alimento termogênico, certo? Mas ela não é basicamente feita de alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos são aqueles que dão uma quantidade de energia maior. Por isso que os atletas de academia tomam, que é para ficar mais, dar uma energia mais, né? Então, assim, pimenta, o salmão. Então, o salmão é uma proteína, ele também é um alimento termogênico, porque a quantidade de proteína dele e de outras substâncias vão fazer com que esse alimento se torne termogênico. E essa dieta, Aline, que você vinha explicando, ela ajuda a manter de fato a massa muscular, sem necessariamente estar aliado a um exercício físico? Essa dieta consegue fazer isso? Então, Lael, não. Toda dieta ou reeducação que você vá fazer, que as pessoas procurem fazer, a gente tem que estar sempre adequando ela a uma atividade física, porque uma vai estar ajudando a outra, né? Então, o que é que acontece? Nem a gente pode viver da dieta da proteína, porque vai chegar uma hora que o nosso corpo vai necessitar dos outros nutrientes, como o carboidrato e a gordura, e a gente vai precisar fazer atividade física, que é para manter aquela musculatura crescida, certo? Então, se a gente fizer a dieta da proteína e não fizer uma atividade física, a gente não vai conseguir dar consistência à musculatura que a gente deseja. Muitos nutricionistas falam que a proteína ela tem um alto valor de saciedade, então ela ajudaria a suprir essa falta de carboidrato. Isso é verdade? Então, isso é verdade. O que é que acontece? Algumas pessoas, ao fazerem a dieta da proteína, muitas vezes elas se viciam por isso. Porque uma das funções também da proteína é dar uma saciedade maior. Por quê? Porque são alimentos não é difícil digestão, é de digestão lenta. Né? As pessoas confundem difícil digestão com digestão lenta. Então, a proteína é um nutriente de digestão lenta. Por ser lenta, a gente vai dar uma saciedade maior. O nosso estômago, ele vai entender que a gente está sempre cheio até que esse alimento seja totalmente digerido por ele. O carboidrato tem muito essa função, né? Quer dizer, a proteína seria um outro nutriente que consegue manter essa função que o carboidrato tem. Sim, então, na verdade, a proteína ela tem além mais do carboidrato em deixar a gente saciado. Por quê? Porque o carboidrato, ele é um nutriente importante que nos dá energia, mas ele é feito também de açúcar, né? Então, o açúcar, ele é de rápida digestão. Então, vai fazer com que a gente sinta fome mais rápido. A proteína não. A proteína é de difícil digestão mesmo e é um dos nutrientes que vão dar essa saciedade para a gente mesmo, até mais que o carboidrato. Algumas pessoas que fizeram a dieta, eu pesquisando sobre o assunto, a gente tem pessoas na equipe também que fizeram, relatam a perda de peso muito rápida. Dentro de uma semana, 2 quilos a menos, dentro de 15 dias, às vezes 5, 7 quilos a menos. O que é que justifica essa perda de peso rápida? Então, como eu te falei, essa perda rápida é porque a gente tirou o carboidrato e o açúcar da nossa dieta. Consequentemente, a gente vai estar botando alimentos ricos em proteína, principalmente os magros. Porque quando a gente vai se alimentar de proteína, a gente procura peixe magro, frango magro, não é isso? Carne sem gordura. Então, por dar uma saciedade maior, a gente vai comer menos. A gente vai comer mais vezes durante o dia, mas na hora que a gente for comer essas mais vezes, a gente vai comer em pequenas quantidades, porque a gente vai estar saciado por mais tempo. Então, isso vai fazendo com que você elimine uma quantidade de gordura maior. Por isso que as pessoas se viciam, Lael. Porque a partir do momento que eu começo a dieta da proteína e com 5 dias eu vi que eu perdi muita gordura, então eu vou me animar. E aí as pessoas querem fazer a dieta da proteína por um longo período de tempo, que não é o ideal. Não é bacana, né? A gente vê um apelo muito grande de algumas dietas por um período, né? Tem a dieta da moda. Às vezes vem porque um artista fez, porque na internet tem aquele apelo, né? Ontem, quando eu pesquisando sobre o assunto, a dieta da proteína tinha perca 7 quilos em 2 semanas, a dieta vinda de Harvard. Então tem uma propaganda em cima e muita gente vai atrás disso sem consultar o profissional, segue ali e acaba se dando mal às vezes. É perigoso essa atitude das pessoas de buscar sozinhas uma dieta? Então, é sim, é muito perigoso, porque como você falou, se a gente entra na internet, a gente vai ver inúmeras dietas diferentes,
né? Dietas que realmente são prejudiciais à saúde. Por quê? Porque você não está tendo um acompanhamento e as pessoas, a internet mostram dietas que você vai perder uma quantidade de gordura rápida, né? Mas ela também não informa que ao passar desse período você também vai ganhar aquela quantidade de gordura rápida, fazendo com que a gente tenha problemas cardíacos, câncer, né? Por quê? Porque tudo isso, essas alimentações, elas estão voltadas para esse tipo de doença. Então, sempre acontece que as pessoas, essas dietas, muitas vezes, dietas que as modelos, né? As modelos, as pessoas têm, eu quero ficar com o corpo igual aquela menina. Não, a gente não pode ver por esse lado. As pessoas precisam ter a consciência de que ela tem o ideal, ela precisa ficar daquele jeito porque ela quer ser modelo, mas não necessariamente aquela dieta que ela está fazendo é saudável. Isso é importante frisar, né? Cada organismo é um organismo, às vezes tem umas receitas na internet que podem servir para uma determinada pessoa, podem não servir para mim, não é isso? Sim, porque quando a gente vai procurar um profissional e a gente vai fazer um acompanhamento, seja de uma reeducação alimentar ou mesmo de uma dieta, né, a gente tem que fazer, tem todo o histórico que a gente vai saber do paciente, como é que ele se alimenta, qual o dia, como é o dia dele, qual é o ritmo de atividade física que ele faz, como estão os exames, como é que está o colesterol, a glicose, então tudo isso é importante. A partir do momento que você não verifica isso e parte para fazer uma dieta igual a do teu colega ou de uma pessoa da internet, você está se prejudicando. Por quê? Porque muitas vezes você não foi fazer os exames e você não sabe como é que estão as suas taxas. Então, aquela dieta que você está fazendo, que é igual de outra pessoa, ela não vai se enquadrar no seu organismo. Então, ele vai começar a sofrer e aí as pessoas começam a ter problema de estômago, né? Esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, acarreta todos esses problemas. E essa perda de peso muito rápida, Aline, geralmente, como os exemplos que eu citei, gente que perdeu 7 quilos em 2 semanas, no mês seguinte engordou os 7 de volta, né? O tal efeito sanfona que se fala. Isso é prejudicial à saúde, esse vai e vem no peso da pessoa? Sim, então, isso é prejudicial demais, porque o que é que acontece? A partir do momento que você faz essa dieta para perder uma grande quantidade de peso, você está perdendo gordura, mas ali na gordura você também está perdendo a saúde, né? Por quê? Porque está indo embora todos os nutrientes que são essenciais para o corpo. Então, nutrientes importantes que a gente teria que ter uma porcentagem no corpo, a gente perdeu, por estar pensando só na perca de peso. Então, isso é sério. Quando o corpo sente falta desse carboidrato que foi tirado na dieta, ele vai buscar uma fonte de energia para se manter bem, né? Ele vai queimando só essa gordura ou ele também vai no músculo e isso pode ter um desequilíbrio, a gente perder mais músculo do que gordura? Tem um desequilíbrio também nessa dieta. Então, como eu falei, a gente nem pode fazer ela por um longo período, nem pode fazer ela sem um acompanhamento, porque existem as fases da dieta proteica. Justamente o que? A gente faz a primeira fase, tem a segunda fase, onde já começa a colocar a quantidade boa de carboidrato e de gordura, e aí a gente vai ver qual a porcentagem de cada nutriente que a gente vai estar colocando na dieta. É importante também a gente esclarecer, Aline, muita gente às vezes se pesa na balança, uma semana depois pesou novamente e viu que diminuiu. Aquilo não significa necessariamente que ela perdeu gordura, né? Ela pode Sim. ter perdido peso, mas que tenha sido músculo, por exemplo, massa Sim, muscular. exato. Ela pode estar até mais gorda, porque tem mais gordura no corpo, não é isso? É isso. Como é que funciona essa história? É um cálculo que a gente nunca entende direito. Então, o que é que acontece? Quando a gente está fazendo, a gente vai se pesar e a gente perdeu, mas não perdeu gordura. A gente vai verificar como? Com acompanhamento de um profissional. Porque tem a bioimpedância, tem exames que a gente vai fazer, onde a gente vai dizer qual a massa corporal daquela pessoa, qual é a quantidade de gordura e de massa magra que você tem e o que você vai precisar perder em porcentagens iguais. A gente nem pode perder nem muita massa magra, nem muita gordura, porque o nosso organismo, ele precisa dos dois. É igual a gordura, a gente não pode excluir totalmente a gordura saturada do nosso corpo, porque ele precisa, para sintetizar e trabalhar melhor, a gente precisa ingerir uma quantidade boa de gordura. E muita gente comemora ali quando vê o peso menos na balança e às vezes foi algo prejudicial para ela, Sim, né? quando vai ver as medidas, aí foi o inverso. De vez de perder a gordura, você perdeu a massa magra. Por isso, por essa disfunção, é uma disfunção hormonal, na verdade, né? Você está fazendo uma disfunção porque você não está ingerindo a quantidade de nutriente específica. Quando a gente vai fazer uma dieta, a gente precisa saber quanto de proteína, quanto de carboidrato e quanto de gordura a gente vai precisar ingerir para atingir aquele objetivo.
Bacana, vamos fazer uma pausa rápida aqui, mas é rapidinho. Na sequência, então, continuamos entendendo mais sobre a dieta da proteína com a nutricionista Aline Grise. Até já! A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta, hoje entendendo melhor como é a dieta da proteína, cada vez mais utilizada por quem quer emagrecer. A nutricionista Aline Grise esclarece para a gente o assunto. Aline, muitas pessoas que fizeram essa dieta relataram que ficaram em momentos de mau humor, às vezes até crises de esquecimento. Isso é possível acontecer pela falta de algum nutriente ou pelo excesso de outro? Sim, então, Léo, como eu falei anteriormente, é a falta do carboidrato. Né? Se a gente faz uma dieta prolongada, rica em proteína, e a gente excede essa quantidade de proteína que a gente vai estar ingerindo, o que é que acontece? O nosso fígado ele vai ter que trabalhar muito mais para transformar a proteína em energia para o cérebro. Então, as pessoas ficam de mau humor justamente porque está faltando o carboidrato junto ao açúcar. Né? Então, por isso que não é ideal você fazer. Além disso, as pessoas ficam fadigadas, né? Tem dores no corpo. Por quê? Pela falta do carboidrato que nos dá energia. Esses seriam alguns sintomas para a pessoa perceber que tem algo errado. Eu vi relatos também de tontura. Isso pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Aquilo que você até falou, né? Quando a gente está fazendo uma dieta, a gente tem que perceber que cada organismo ele reage de uma forma diferente. Né? Somos pessoas diferentes, então, consequentemente, cada organismo vai reagir de uma forma diferente ao estar ingerindo algum determinado tipo de nutriente. Por isso tem pessoas que não conseguem intolerância à lactose, glúten, enfim. O nosso organismo é diferente dos outros, então há necessidade de uma pessoa maior ou até mesmo os sintomas. Uns ficam fadigados, outros têm dor de cabeça horríveis, né? Outros ficam muito tempo assim cansado, não consegue, chega na metade do trabalho, fica sentindo aquela moleza. Então tudo isso é falta de nutrientes e vitaminas, que também é muito importante. Né? Que os alimentos ricos em carboidrato ou alimentos carboidrato, eles têm vitaminas. E o que é que você está fazendo ao você tirar aquele carboidrato e botar só a proteína? Você está deixando de lado as vitaminas e os minerais, como o cálcio. Então,
Por isso a fadiga, dor nas pernas. Esse equilíbrio é fundamental, né? É um equilíbrio fundamental, né? Na nutrição, o equilíbrio fundamental é você ter uma dieta rica em proteína, carboidrato e o lipídio, que são as gorduras, né? Então, a gente tem que ter 55% de carboidrato, 14% de proteína e o resto de gordura. Então, é um equilíbrio onde se já viu que o nosso corpo necessita daqueles 3 nutrientes para poder ter um funcionamento bacana e saudável. E para a gente perder peso, a gente pode fazer uma reeducação alimentar bacana com os 3 nutrientes. Vamos eliminar, vamos ganhar, então vamos conseguir o nosso objetivo. É só ter paciência e perseverança. A gente até nos tempos de escola lembra de uma piramidezinha, né, alimentar, que até a gordura está ali, é pouquinho, é lá em cima só um pouquinho, mas existe a necessidade. Exato, a né? pirâmide alimentar ela é a base da nutrição, na verdade. Né? A gordura está em cima, que deve ser comida moderadamente, aí vem as proteínas, verduras e frutas, e lá embaixo, no nosso pilar, estão os carboidratos, os alimentos energéticos. Então, ele está embaixo da pirâmide, então é ele que nos sustenta. Então, como é que a gente pode tirar essa pilar? Tirar o que nos sustenta e ficar se alimentando só de proteína. Então, já tem alguma coisa errada, não é isso? Falando de uma fonte bastante utilizada de proteína, o ovo. O ovo já foi um vilão, né, em tempos passados. Hoje em dia é considerado um alimento fundamental numa dieta equilibrada. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O que é que acontece? A gente tem a clara do ovo, que ela é rica em albumina, é uma albumina natural. Né? E a gente tem a gema, que tem a colina. É uma substância que o nosso próprio corpo, ele produz, mas ele não produz suficiente para deixar o nosso corpo em funcionamento normal. Então, a gente precisa suplementar ou aderir a comer o ovo. O que é que acontece? As pessoas, em estudos passados, viu-se que algumas pessoas estavam aumentando o colesterol, que é a gordura ruim no sangue. Né? E aí, com essa quantidade de colina, foi feito esse estudo, pegaram pessoas que comiam menos e comiam mais e fizeram relacionado ao colesterol. E viram que a colina do ovo estava sendo benéfica para essas pessoas. Então, mostrou que isso não existe mais. Então, a gente pode estar comendo, sim, um ovo todo dia. O que é que acontece? A gente, comendo ovo, a gente tem que ver como a gente vai comer um ovo. Se hoje eu comi um ovo cozido, amanhã eu como frito. Porque se eu comer o frito todo dia, não é o ovo que vai estar sendo um vilão. É a margarina, a manteiga, seja como você vai fazer o ovo. Que vira ali uma gordura saturada. Exatamente. Na verdade, a margarina e a manteiga, ela é uma gordura saturada. O azeite é uma gordura polissaturada, que é a benéfica para o nosso corpo, que a gente necessita comer todos os dias, né? Que é ele que faz bem ao coração. Agora, se esse azeite é saturado também, eu coloquei no fogo para fritar alguma coisa, ele já perde alguma propriedade? Então, ali? ele perde propriedade, mas se de 100% ele perde 20%, então é melhor, é mais benéfico do que a margarina e a manteiga. Então, o vilão do ovo, na verdade, não é ele próprio, é como você está fazendo aquele ovo. Né? O excesso de manteiga ou margarina, que já é uma gordura saturada, que vai aumentar o colesterol no sangue. Agora, a gente que consome a clara, inclusive, crua, né? Às vezes alguns atletas inventam ali alguma receita, algum shake, isso pode ser prejudicial? Isso é prejudicial demais, principalmente foi proibido pela Anvisa. Né? Por quê? Porque 70% ou 86% dos ovos eles têm salmonela, né? Que é uma bactéria muito maléfica para o nosso organismo. Então, se você vai comprar um ovo, você não sabe se aquele ovo está contaminado com a salmonela. E aí você vai ingerir ele cru. Você está ingerindo a salmonela e aí você vai ter danos à saúde. Então, não é indicado, foi proibido pela Anvisa. Você deve cozir ou fritar mesmo para poder estar consumindo. Ele, depois de frito ou cozido, ele elimina a salmonela? Ele elimina sim. Então, a gente tem que ter todo o cuidado na hora que a gente vai comprar o ovo, na hora de higienizar o ovo. A gente não deve lavar o ovo com água, né? Porque a casca do ovo é porosa e aí a água penetra. E aí, se eu tenho uma salmonela, ela vai ser multiplicada, porque é uma bactéria que ela se multiplica no frio, na água. Então, a gente deve ter todos esses cuidados, mas o fogo mata sim. E a melhor conservação é na geladeira mesmo, do ovo? A melhor conservação é na geladeira, mas não na porta, né? Porque a porta é onde pega menor frio. Então, na porta da nossa geladeira, ela já tem uma bactéria. Então, ela penetra no ovo pela casca do ovo ser porosa. Então, a gente deve pegar os ovos, botar num potinho, fechar e colocar na geladeira. Ainda sobre essa fonte de nutriente, Aline, alguns atletas ingerem só a clara cozida.
retiram a gema. Isso tem a ver porque a gema é mais calórica ou não? Sim, a gema é mais calórica, rica em colina. Então, assim, olha só, quando a gente vai fazer uma dieta, a gente tem que analisar todos os benefícios dos alimentos, não é isso? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou fazendo uma academia, estou malhando, então eu quero massa magra. Então, você só está tendo um objetivo. Aí você retira a clara, a gema, sim, que ela tem mais gordura, e bota só a clara, que é rica, é proteína pura. Ok. Agora, falando de atletas também, né, que sempre estão buscando fontes de proteínas, né, para massa magra crescer, muitos buscam essas fontes que são algum tipo de química. Um shake, uma barrinha, temos em formato de gel também. E a gente cansa de ver a Anvisa divulgando listas de produtos que não batiam o que estava no rótulo com o que de fato era o produto. Qual o perigo que está por trás desses suplementos? Muito. Então, na hora que você vai comprar um suplemento alimentar, você precisa primeiro ver a composição, né? Então, assim, as pessoas falam, certo, eu vou ler a composição, eu vou entender? Não. Às vezes, como você falou, foram 17 suplementos alimentares, foram pegos pela Anvisa, né, e foi feito um exame e foi mostrado que a quantidade de carboidrato que tinha naquele suplemento não era o exigido pela Anvisa, porque até para a gente se alimentar de alimentos, a gente precisa ter uma quantidade certa. Se a gente se alimenta, tem uma alimentação balanceada, a gente come proteína, carboidrato e a gordura. Então, a gente já come naquela quantidade que o nosso corpo necessita. E a gente vai estar suplementando, suplemento já quer dizer uma coisa a mais. Então, a gente já vai estar dando uma carga maior ao nosso organismo daquela substância, daquele nutriente. Então, eu vou estar já colocando uma quantidade maior do que o meu corpo necessita de carboidrato. Imagina esses suplementos adulterados que têm uma quantidade triplicada da quantidade de carboidrato. Então, isso é muito maléfico, sim. Você deve ler, ver a marca, ver que são marcas, né, não comprar qualquer tipo de marca e ir em busca de marcas que passem uma segurança maior, uma confiança. Até mesmo perguntar ao seu profissional, o nutricionista, a gente tem que saber quais são as melhores marcas, né, se realmente aquele produto vai estar dando ao nosso paciente o que ele necessita. Às vezes o resultado não vem, não aparece e não se sabe onde foi o problema. O paciente está ingerindo 3 vezes mais carboidrato do que deveria, por exemplo. Exatamente. Né? O resultado não vai aparecer. Não, o resultado não vai aparecer, né? Porque você está fazendo uma dieta legal, você está fazendo atividade física, mas não está tendo resultado. Então, quando foi se buscar o que estava acontecendo, e aí a vigilância caiu em cima disso e aí descobriu isso, né? Aline, você recebe pacientes que, por exemplo, chegam e dizem: eu preciso perder 10 quilos até o mês que vem porque vou casar, porque vou para tal festa, que não tem muita noção de que é um processo todo, né? Como é que você orienta uma pessoa assim? Lá é muito engraçado, não é uma, duas, não, são todos, principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas botam na cabeça que precisam ficar com aquele corpo e a todo custo e fazem loucuras, né? E assim, aí eu vou conversar, eu vou mostrar que não é assim, a gente não pode perder peso a curto prazo, porque você vai sofrer consequências na frente. A gente tem como fazer uma dieta bacana e perder, sim, em 2 meses, 1 mês, até 1 mês a gente já tem como ver, né, a diferença no nosso corpo. Mas as pessoas hoje, elas estão preocupadas demais com o corpo e estão esquecendo a saúde. Eu estava lendo um estudo que mostrou que principalmente essas mulheres que querem ficar magérrimas, né, com o corpo de modelos, que nem sempre são aonde a gente deve se basear, principalmente as adolescentes hoje, uma incidência muito grande de câncer, né? Meninas novas que estavam tendo essa doença pela má alimentação. E aí as pessoas, não, por que má alimentação? Eu estou magra, estou me alimentando? Não, quando a gente vai ver, está faltando um nutriente ou está em excesso de nutriente. Então, tudo isso é muito sério, tem que ser cauteloso. As pessoas precisam saber que para chegar naquele corpo, a gente precisa fazer todo um tratamento, não é igual uma doença, né? Você está doente, você precisa fazer um tratamento. Você não vai no médico hoje e diz, eu quero ficar bom amanhã. Não é assim que as coisas funcionam, né? Para a gente finalizar, qual é a orientação aí que você deixa para quem está tentando emagrecer, seja com a dieta da proteína, seja com alguma outra dieta, o que é que a pessoa deve seguir? Então, eu acho que o primordial é você procurar primeiro um profissional da área de saúde, né? Um nutricionista, conversar, perguntar, tirar todas as dúvidas, entender o que cada nutriente faz no corpo,
né? Quais são as causas, quais são os malefícios, tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que isso é o primordial, né? É procurar um profissional da área de saúde e fazer uma reeducação alimentar, que é o importante, né? Esquecer dieta. A gente precisa, na verdade, fazer uma reeducação alimentar. Porque se a gente não tiver uma reeducação alimentar, a gente não vai ter longevidade de vida, né? A gente faz a dieta, vou ficar com o corpo sarado, magerma, 2 meses. Mas e daqui a 5 anos, como é que vai estar a minha saúde, né? Então, as pessoas precisam se preocupar com isso. Bacana. Muito obrigado pela presença Prazer aqui foi hoje. todo A Câmara meu. está sempre aberta aqui. Prazer. Muito obrigado. O Câmara Aberta termina aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. No Twitter, pelo @CâmaraJP ou pela fanpage no Facebook. Sugira, opine, comente nossos programas. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!